Anápolis em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. Política, economia, educação, segurança, saúde, direito, utilidade pública. Tudo isso e muito mais você confere aqui no ar. Anápolis em Pauta. A sua revista eletrônica diária. Olá, assinante, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Anápolis em Pauta, sua revista eletrônica diária na cidade de Anápolis, agradecendo a sua audiência para você que nos acompanha no nosso canal do YouTube e também aos telespectadores do canal 14 da NET. Hoje a pauta é educação. Para falarmos sobre os desafios, e os avanços da educação na rede municipal da cidade de Anápolis, nós temos a grata satisfação de receber no programa de hoje a presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino, SINPMA, professora Márcia Abdala. Professora Márcia, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Eu agradeço o convite e é sempre muito importante a gente estar nesses espaços onde a gente pode estar levando a informação aos professores, dando esclarecimentos e falando da nossa luta, das nossas reivindicações, o quanto a gente pode fazer para melhorar a educação. Quando a gente pensa em professor, logo no início do ano, com relação à luta sindical, nós já lembramos com relação ao piso salarial. Conta um pouquinho para a gente como é que foi a luta com relação ao reajuste salarial deste ano e também com relação ao retroativo do mês de janeiro, que parece que ainda não foi um acordo entre a categoria e a administração municipal. Bom, nós começamos o ano já no primeiro dia útil do ano, enviando ofício ao prefeito solicitando a agenda para estar discutindo o piso salarial. Haja vista que a nossa database é janeiro. Nós começamos as negociações já da metade de janeiro para o fim, concluímos as negociações já no finalzinho de janeiro. Naquela oportunidade, a folha de pagamento já estava fechada, então recebemos o percentual do piso, 4,62%, mas a partir de fevereiro. Ficou acertado entre o sindicato e a municipalidade que estaríamos reunindo novamente em outra oportunidade para estar discutindo o retroativo de janeiro. Então, nós tivemos agora recentemente com o prefeito para tratar desse assunto e outros também, E tínhamos uma reunião agendada para o dia 16, que passou, ela foi desmarcada e estamos agora aguardando o novo agendamento dessa reunião. Como é que tem sido esse relacionamento com essa nova administração, professora? Olha, nós temos uma pauta muito extensa, então nós já passamos tanto ao prefeito quanto à secretária de Educação, toda a nossa pauta, todas as nossas reivindicações. Tem situações que elas são mais urgentes, prioritárias. Um desses pontos era justamente o piso salarial. Depois, em seguida, nós temos as progressões, titularidades que estão em atraso, mas temos tido algumas reuniões, mas precisamos avançar. Num primeiro momento, nós tivemos aí o pagamento do piso salarial a partir de fevereiro, estamos negociando agora, precisamos fechar o acordo com relação à data em que será pago essa diferença salarial de janeiro de 2025 e avançarmos na pauta nesses outros quesitos. Eu acredito que também seja uma outra pauta importante de urgência, para os professores, com relação ao retroativo de 2016, que foi uma causa, que vocês ganharam na justiça. Conta um pouquinho para a gente, professora. Isso, esse foi um primeiro processo que o sindicato moveu contra o município, é uma ação coletiva sobre uma diferença salarial referente ao parcelamento que aconteceu em 2016. Nós tivemos ganho de causa em 2023, em maio nós começamos a executar essa ação. A sentença dizia que as execuções elas seriam individuais, então até o momento a gente continua executando, à medida que o professor procura o sindicato, a gente faz os cálculos e a nossa advogada ela entra com esse processo de execução. Aí temos algumas situações que na gestão passada atrasou-se muito os pagamentos dessas ditas RPVs, que é requisição de pequeno valor. Os valores que cada professor tem para receber, eles são inferiores a 40 salários mínimos. Então, configura juridicamente RPV, requisição de pequeno valor. Em tese, a
prefeitura, ela tem 60 dias para fazer o pagamento. A partir da data de abertura do processo administrativo, ela tem a data limite de 60 dias. No entanto, esse prazo não foi cumprido. E aí, houve atrasos, inclusive nós entramos com muitos outros processos de sequestro de valores para que o professor tivesse, que ele pudesse receber os valores que é devido a ele. A gestão atual, em janeiro, ela suspendeu os pagamentos dessas RPVs e retomou agora em fevereiro e está pagando. Então, há uma demanda reprimida de muitos pagamentos de RPVs atrasadas. Estivemos com o secretário de Economia, com o prefeito, solicitamos a agilidade nesse pagamento, até porque foi feita uma correção dos valores, mas tem valores, tem professores que a RPV foi emitida há um ano atrás, então há uma desvalorização desses valores. Então é importante que a prefeitura consiga atualizar essa demanda, esses pagamentos de RPV, para que o professor, né, tenha esse dinheiro que é seu, que é de direito, na sua conta bancária. Olha, para você que está sintonizando agora o canal 14 ou nos acompanhando pelo canal do YouTube, seja bem-vindo. Nós estamos recebendo a professora Márcia Abdala, que é a presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis, o SINPMA. Bom, falando então sobre pautas emergenciais, né? Porque afinal de contas, nós falando sobre reajuste salarial, o retroativo de janeiro, que já foi pauta da última reunião com o prefeito. Então, o sindicato insiste nessa cobrança, né? Afinal de contas, é o direito do professor, né, professora Márcia? Exatamente. Ontem nós tivemos uma breve conversa com a secretária de Educação. Ela disse que eles estão terminando os cálculos para estar fazendo esse cronograma e chamar o sindicato para apresentar esses dados. Espero, né, com expectativa que contemple ali o retroativo de 2016, as titularidades, as progressões verticais e horizontais. Esses benefícios da carreira do professor estão muito atrasados. Então, é uma cobrança também muito urgente que nós fazemos à administração, porque é um prejuízo muito grande para os professores. E é importante salientar que, independente da presença ou não do prefeito, que existe a possibilidade de uma agenda, parece que externa, né, do prefeito, uma viagem fora do país. Existe, independente, então, dele estar presente ou não, a secretária se comprometeu a receber o sindicato e dar continuidade nessa negociação. O prefeito dando um sinal positivo de que, né, fechando, pode ser com a secretária, pode ser com o secretário de Economia, o que nós queremos é o resultado, para que se diga, olha, nós vamos pagar o retroativo em tal mês, nós vamos pagar as titularidades, as progressões, horizontais e verticais. Nós temos uma demanda reprimida de professores aguardando esses benefícios, 175 professores aguardando progressão horizontal, 71 aguardando titularidades. Progressão vertical, certamente a demanda é muito maior, mas nós temos vagas ociosas, 27 vagas para progressão P4, 3 vagas para P5 e 2 vagas para P6. Então é urgente, o professor se qualifica, o professor se desdobra, né, na sua formação, na formação continuada, e espera que no mínimo ele receba a progressão na carreira. Isso é importante, é estimulante, é valorização da educação. Falando sobre as progressões, existe a possibilidade, a senhora comentou na última reunião com o prefeito, sobre um projeto de lei que aumenta o número das letras na carreira da categoria? Conta pra gente, professora. Sim, nós apresentamos esse pedido, essa solicitação ao prefeito. Nós temos o nosso estatuto na progressão horizontal da letra A até a letra F. Então, a cada 5 anos, o professor que ingressar com um pedido, né, de progressão horizontal, apresentando 120 horas de curso, mais uma avaliação institucional positiva, então ele ascende uma letra na carreira, é 3%. É um valor pequeno, mas ao longo do tempo, de 3 em 3, de 5 em 5 anos, isso acontece.
Então, atualmente, o nosso estatuto prevê essa progressão até os 30 anos, que seria a letra F. Como, desde 2020, a aprovação da reforma da Previdência e do ISA, a Previdência Federal em 2019 e a nossa do ISA em 2020. Então, há a expectativa de que um servidor trabalhe até os 40 anos, tenha 40 anos de contribuição. Então, levando nesse sentido, nós precisamos garantir que o Estatuto também tenha ali aquele professor que passar dos 30 anos, 30, 35 e que talvez alcance os 40 anos, que ele também consiga progredir na carreira. Então, nós pedimos a solicitação do acréscimo de 2 letras, G e H. Vamos aguardar, então, né, como é que vai acontecer todo esse desdobramento ainda, né? Assim, ele se colocou de forma positiva. Entendeu a situação, quando recebeu esse pedido, até porque essa demanda, ela não gera, a curto prazo, ônus para a prefeitura. Então, essa é uma expectativa a longo prazo, porque com a reforma da Previdência, não só o professor, mas os servidores vão trabalhar muito mais para cumprir as exigências para a aposentadoria. Então, isso vai acontecer ao final da carreira. Então, é importante que a gente já garanta esse direito para o professor agora, para garantir, para valorizar o professor que vai passar aí dos 30 anos de trabalho. É importante já pensar, né? Claro, todo mundo está na ativa, correndo, mas na hora que se aposentar ou chegar próximo da aposentadoria é que talvez aí acenda a luzinha de um alerta, mas o sindicato já está pensando nisso, né? Já fazendo esse planejamento para a categoria. Olha, a gente falou sobre todas as ações, enfim, e é importante, professora Márcia, nós falarmos sobre golpes, né? Infelizmente, tem crescido muito questão de golpes na área jurídica, né? Acredito que o sindicato também tenha sofrido esses problemas também, enfrentado esses problemas. Sim, esse é um problema recorrente. Hoje mesmo, no noticiário, falando sobre golpes, como a gente deve fazer para se prevenir, né, para não cair, não ser tentado e cair em golpes. O sindicato também tem feito esses alertas. Muitos professores têm recebido via WhatsApp mensagens de, entre aspas, pessoas que se dizem advogados, mas na verdade são golpistas, muitas vezes se passando pela assessoria jurídica do SINPIMA, muitas vezes oferecendo serviços. Então, a recomendação que a gente faz é sempre procure o SINPIMA, sempre procure na base a informação precisa. Não passe, mesmo que você fique tentado, não passe nenhuma informação pessoal, não passe dado bancário, foto de cartão muito menos, nem tampouco dinheiro. Então, o sindicato, ele move essas ações em favor dos professores, o sindicato, ele arca com as custas judiciais. Então, o professor, quando ele tem uma ação com o sindicato, ele não tem nada para pagar, a não ser os honorários advocatícios, que isso só acontece quando o professor recebe o valor dele na conta bancária dele, né? Então, o professor não tem que passar dinheiro nenhum. Então, muitas vezes, você vê notícias dizendo, olha, eu estou aqui no fórum, eu preciso de informação, me passa seus dados, isso, aquilo, outro, tem que pagar imposto de renda, tem que pagar a custa, tudo isso é golpe. Então, a primeira coisa que você faz, você bloqueia o número, você denuncia ele como... No WhatsApp, né? No WhatsApp, ligue no SINPIMA, se informe primeiramente. Tá? Principalmente quando vem com essas informações muito aligeiradas, é rápido, preciso agora, passe agora, senão você vai perder, né? E geralmente eles colocam valores também muito altos, que enche os olhos, lógico, quem não quer receber um valor assim significativo, mas a gente tem que pôr o pé no chão e pensar, eu não entrei com essa ação, minha ação não tem esse valor, então deixa eu refletir bem aqui, deixa eu procurar o meu advogado, deixa eu procurar o sindicato, né? Isso vale em todas as esferas para a gente não cair golpe.
E o interessante é que o Simpma tem seus canais oficiais e principalmente tem uma sede, né? Então você pode ir lá, tirar as dúvidas pessoalmente, na cara a cara, né? Vamos dizer assim, né, professora? Exatamente. Inclusive, quando a gente entra em contato com o professor para pedir a conta bancária, porque a RPV será depositada, a gente diz, se você quiser, você pode vir ao Simpma. É um número que o professor já conhece, mas mesmo assim, olha, se qualquer dúvida, é melhor você desconfiar. Desconfie sempre. Hoje a gente está dessa maneira, desconfie sempre. Para não cair. Então, se necessário for, você vai pessoalmente na sede do sindicato, leve seus dados, mas não passe nenhuma informação por WhatsApp, por nenhum canal, por nenhuma rede social, nada disso. Um golpe que tem sido muito frequente é com relação ao PASEP. Eu gostaria que a senhora explicasse como é que está essa situação, professora. Nós entramos com algumas ações do PASEP. Essas ações, elas são para servidores públicos que ingressaram no serviço público anterior à Constituição de 1988. Então, o Banco do Brasil, quando essa pessoa aposentou, o Banco do Brasil pagou uma diferença do PASEP de rendimentos e tudo mais. Esses rendimentos, eles foram pagos a menores. Então, descobrindo que o banco lesou os servidores públicos, isso eu falo não apenas professor do município de Anápolis, mas servidores públicos do Brasil inteiro, de todas as esferas, municipal, estadual, federal. Então, muitos estão ingressando com ações para ver a restituição desses valores, as correções desses valores. Atualmente, essas ações elas estão suspensas pelo STJ, porque a Justiça precisa definir uma data de prescrição. Você sabe que quando você deve algo, depois de 5 anos, a dívida prescreve. Então, a Justiça precisa definir essa data de prescrição. Os processos, eles estão suspensos. Então, qualquer contato que se faça com você, dizendo que você já ganhou a ação, que ela já foi transitada e julgada, que a pessoa está lá no fórum para fazer o depósito na sua conta, isso é uma inverdade, isso é golpe, tá? Então, as ações, elas estão suspensas. Inclusive, não tem nem decisão em primeira instância. Havendo uma decisão em primeira instância favorável ao servidor, certamente a outra parte vai recorrer. Certamente ela vai recorrer. Se ela recorrer, vai para a segunda instância. Só depois de uma decisão de segunda instância, se não for para o Supremo, se não tiver uma terceira instância, é que ela vai ter uma decisão transitada e julgada. E só a partir daí a pessoa vai poder receber. E se for valores acima de 40 salários mínimos, vira precatório. Então ela também não recebe de forma imediata. É diferente da RPV, que você tem um período de até 60 dias para receber, como o retroativo de 2016. Então, qualquer coisa que falar daquele imediatismo, cuidado com o imediatismo. Olha, estou aqui no fórum, sou assessora do advogado fulano de tal. Às vezes eles usam até nomes de advogados de verdade, advogados conhecidos nossos, mas quem está falando, quem está ali por trás, não é o advogado, é um golpista. Então, cuidado. As ações do PASEP, elas estão suspensas. Então, pronto. Não acredite. Qualquer dúvida, entre em contato com o sindicato, que, como diz a professora Márcia, é melhor desconfiar. Sempre. Bom, o mês de junho está chegando, né, gente? Em junho vem o quê? Festa junina. E aí as escolas, as unidades de ensino devem estar assim, se movimentando com relação à programação, decoração, ensaios, fervendo, né? As vendinhas, né? Para ver entre uma equipe e outra, para ver quem ganha, para a rainha, para rei da quadrilha, né? Da festa junina. É um momento muito festivo, um momento assim muito acolhedor. Mas nós temos assim uma dica para dar para o professor. O calendário escolar, ele estipula um dia do mês de junho, que é um sábado, para a festa junina. Depois acontece que algumas unidades solicitam mudanças de datas, até aí tudo bem. Então, é bem provável que as festas juninas nas unidades aconteçam dia 7, dia 14. Agora, que fique bem claro, é um sábado letivo. No sábado letivo, independente da sua carga horária, se você trabalha por 20, ou por 30, ou por 40, o tempo seu de trabalho naquele sábado letivo referente à festa junina é de 4 horas apenas.
Então, não é porque, você é 40, tem que fazer dobrado. Não. Vou repetir. Seja carga horária de 20, 30 ou 40, o horário de trabalho é 4 horas. Tá certo? Então, fique atento. Exatamente. Vamos trabalhar, mas sem extrapolar carga horária, né, professora? Orientar é importante. Exatamente. As escolas, elas geralmente, elas fazem um rodízio ali de professores, né? A festa, em algumas unidades, ela dura mais do que 4 horas. Então, começa uma equipe mais cedo, faz uma transição ali, a segunda equipe começa num segundo momento, todo mundo trabalha às 4 horas, a festa às vezes ultrapassa esse limite de 4 horas, todo mundo festeja, a família, porque é um momento também de você receber a família dentro da unidade escolar, é um momento de confraternização, é muito importante, mas nós temos que estar atento também às questões trabalhistas. Olha, para você que está sintonizando nesse momento o canal 14 ou nos assistindo também no nosso canal no YouTube, agradeço a sua audiência qualificada, recebendo a professora Márcia Abdala, que é presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis. Professora Márcia, acredito que é uma das reivindicações também do sindicato a questão do concurso público, né? E a comunidade anapolina foi surpreendida ontem com um vídeo do prefeito Márcio Correia anunciando a possibilidade, então, de novos professores nomeados com relação ao cadastro de reserva do último concurso. Concurso público é realmente uma demanda? É uma pauta de luta do sindicato? Uma pauta. A porta de entrada do serviço público é o concurso, por meio de provas e títulos. Isso é fundamental, isso está na Constituição e a gente precisa assegurar que seja cumprido. Em 2019, né, aconteceu o concurso, os professores assumiram em 2020. Na oportunidade, o concurso foi aberto para 150 vagas com um cadastro de reserva de 450 professores que aguardariam ali para ser chamado no momento oportuno. Então, esse concurso ele já foi prorrogado por 2 vezes, então essa é a última prorrogação, nós estamos aqui quase chegando já no finalzinho dessa lista dos 450. Como você bem disse, ontem houve o anúncio do prefeito e da secretária dizendo que serão convocados mais 50 pessoas desse cadastro de reserva, faltando apenas, né, mais ou menos ali um número de 40 pessoas para finalizar as 450 vagas do cadastro de reserva. Então, essa é uma pauta também do sindicato, para que haja o concurso público, então, extinguindo aí também esse cadastro de reserva, que deve acabar logo, porque essas vagas, os professores têm sido chamados, como esse concurso foi, o primeiro chamamento foi há 5 anos atrás, muitas pessoas já se colocaram no mercado de trabalho, então, por vezes, você chama 50 e comparece um número bem menor, porque as pessoas já se organizaram financeiramente, já se organizaram, já conseguiram um novo trabalho, então, por vezes, ele não chega, esse número de 50 não assume. Então, bem provável que esses outros 40 sejam chamados em breve. Acabando essa lista de 40, há de se fazer um novo concurso. E nesse aspecto, o concurso que nós pedimos não é apenas para professor, mas para professores, para o administrativo, para os cuidadores, auxiliares de educação. Inclusive, nesse concurso de 2019, muitos que eram auxiliar de educação fizeram pedagogias, né, se qualificaram, fizeram o concurso e passaram. Então, eles deixaram o cargo de auxiliar de educação e assumiram como professor. No entanto, essa vaga de auxiliar, ela não foi preenchida. Por quê? Porque não houve outro concurso. Então, hoje, as unidades de ensino, de educação infantil, têm sofrido bastante com a falta desses auxiliares de educação que ajudam o professor, porque ali são crianças, são bebês, e um professor sozinho fica muito complicado e muito pesado para ele cuidar, né, de bebês, de crianças pequenas, sem ter esse auxiliar. Uma demanda crescente também é a questão dos cuidadores. Então, hoje nós temos nas unidades escolares
e isso em toda a rede, desde a educação infantil até o Fundamental 2, um aumento significativo de crianças atípicas, que precisam desse cuidado, que precisam de uma pessoa que esteja junto com ela, de um cuidador, de uma pessoa que acompanhe ali na sua aprendizagem. Então, é crescente. Hoje é feito, né, tipo um contrato com essas pessoas, elas não são efetivas, e uma cobrança nossa é que haja o concurso para preenchimento dessas vagas. Importante, né? Pensar não só no lado do professor, mas de todos os profissionais que fazem a educação acontecer, né? Tanto a área administrativa, os cuidadores, todo mundo ali que faz a escola, né, pulsar, né? A escola não funciona sozinha. Né? Então, a escola não funciona só com professor e aluno. Então, nós precisamos de toda uma equipe de suporte. A gente precisa da equipe gestora, a gente precisa das meninas que fazem a merenda, das meninas que fazem a limpeza, né? Precisa desse pessoal de apoio, precisa do professor de AE, você precisa do cuidador, você precisa... a escola é um lugar muito plural, muito complexo, né? Muito plural. Então, o professor, sim, ele é importante, é uma peça fundamental ali com o aluno, mas ele precisa dessa rede de apoio para sustentar o seu trabalho. Além de pensar nessa questão da rede de apoio, é importante pensar na saúde financeira do ISA, né? Afinal de contas, nós estávamos falando no primeiro bloco sobre a questão de aposentadoria, às vezes está na correria inativa, não pensa, mas tem que se programar. É um dos objetivos também, não é, professora? Exatamente. Eu estou no Conselho Municipal de Previdência do ISA, e a gente acompanha ali os números ano a ano, o que está acontecendo com a quantidade de servidores ativos e inativos. Então, você vê como não há concurso público para as outras áreas. O último que aconteceu foi na educação para professor, em 2020. E para os servidores, tem em torno de 10 anos, deve estar fazendo 10 anos o último concurso. Então, o número de professores ativos, não apenas professores, o número de servidores ativos que contribuem para o ISA a cada ano vai diminuindo, e o número de servidores inativos que estão aposentados vai aumentando. Então, essa conta não fecha. Então, para dar sustentabilidade, nós precisamos de aumentar o número de servidores ativos para que ele possa estar contribuindo com o ISA. Outra situação grave do ISA é a questão... mensalmente, a prefeitura precisa completar, dando aportes financeiros, porque a arrecadação somente dos servidores ativos, mais o patronal, não é suficiente para pagamento de folha. Outra situação grave que nós tivemos em deixa eu ver a data, em novembro de 2023, foi suspenso o plano de custeio, em que ele era um decreto em que a prefeitura tinha um compromisso de mensalmente passar determinado valor para o ISA. Então, era uma coisa que estava programada, era um decreto que ele iria até daqui uns 35 anos, com valores estipulados para que a prefeitura tivesse contribuição fazendo esses aportes. O prefeito suspendeu e depois, em outubro do ano seguinte, 14 de outubro, ele foi revogado. Então, hoje, Anápolis não tem plano de custeio. E pela nova legislação da Previdência, um plano de custeio ele não pode mais ser instituído por decreto, ele precisa ser aprovado em lei. Então, hoje nós precisamos, né, que a municipalidade, a direção do ISA, tenha esse compromisso de estar fazendo esses estudos, apresentando uma proposta de plano de custeio que seja levada à Câmara Municipal e aprovada. Isso também para dar uma certa segurança, uma certa estabilidade para o ISA. Ainda temos também o problema das áreas. Foram feitas doações de áreas para o ISA. Naquela oportunidade, quando essas áreas foram doadas, foi feita a unificação das massas. Nós tínhamos 2 planos de previdência, um plano previdenciário e um plano financeiro.
Então, os servidores que entraram na prefeitura a partir de 2012 contribuía para esse plano previdenciário. Era um plano que ele não, o dinheiro que era depositado ali, ele ficaria para garantir as aposentadorias futuras, né? Quando esse servidor viesse aposentar daqui 20, 25, 30 anos. E tinha um fundo financeiro que pagava as aposentadorias. Nós tínhamos em caixa, nesse plano de capitalização, na verdade o nome é esse, plano de capitalização, em torno de 90 milhões. Quando foi feito essa unificação das massas, a prefeitura deixou de passar os aportes e o ISA teve que usar desse dinheiro que antes estava reservado para as futuras aposentadorias para pagar as aposentadorias de imediato, mês a mês. Esse dinheiro não durou um ano. Então, hoje, o ISA está com caixa zero. Né? Então, é importante que haja políticas públicas que garanta a saúde financeira do RPPS, que a saúde financeira do ISA, para garantir as nossas aposentadorias e eu enquanto servidora ativa, e das pessoas que hoje estão aposentadas e também são pensionistas. É complicado, precisa se pensar sobre isso, porque como vamos pagar as pessoas em áreas? Né, professor? Você não vai dar um punhadinho de terra para pagar a aposentadoria mês a mês, né? Então precisa se organizar e pensar sobre isso. É igual como eu comentei anteriormente, né? Tá muito na ativa, a aposentadoria tá tranquilo. Pelo visto, não tem nada muito tranquilo, né, professora? Ainda mais, né? Abrindo um parênteses aqui, ainda mais com a reforma da que Previdência, aconteceu, né? Em 2019, a nível federal, e posteriormente aqui em Anápolis, em 2020. Então, é interessante, é prudente que o professor, que o servidor, ele faça um planejamento. Então, hoje nós estamos num período de transição, nós temos as regras gerais, né, seja de professor, seja de servidor, a regra, né, para mulher, para homem, e temos as regras de transição. Então, é importante a pessoa se planejar, é importante ver previamente como que fica o seu cálculo de aposentadoria, até para você pensar na sua vida daqui a algum tempo, né, se você está perto de aposentar ou se você está longe de aposentar. É importante hoje que se faça esse planejamento. Até porque as aposentadorias atuais, para quem entrou no serviço público a partir de 2004, 1º de janeiro de 2004, ela é por média. E os valores caem drasticamente. Né? Então, só tem integralidade e paridade o servidor que entrou no serviço público anterior a 31 de dezembro de 2003. Então, nós estamos no SINPMA, nós fazemos esse cálculo, né? A gente consegue ajudar o professor, pelo menos, né, fazer esse planejamento e viabilizar, né, de repente, aquilo que for melhor na sua vida futura como aposentado. Um outro problema que eu acredito que tem se movimentado muito na questão da rede municipal com relação, além da saúde mental do professor, também a questão do assédio moral. Como que o sindicato tem lidado com isso, ajudado, né, a categoria no seu dia a dia? Olha, você tocou num ponto importante, sensível, que é a questão do assédio. Então, nós temos na rede um adoecimento muito grande de professores, e muitos deles justamente o cansaço físico, é o cansaço mental, são as doenças mesmo acometidas, correr aí dos anos de trabalho e tudo mais. Mas um ponto que tem agravado bastante essa questão da saúde, porque mexe com o psicológico, mexe com o emocional, mexe com o físico, é a questão do assédio moral. Nós estamos com um projeto, estamos trabalhando, né? Vamos dar aqui um spoilerzinho. Nós estamos trabalhando com o Sereste. Exclusividade. Exclusividade. Nós estamos formatando aí um projeto junto com o Sereste para estar conversando, dialogando com o professor, dialogando com o servidor, para diagnosticar, para perceber quando é assédio, quando não é assédio. De repente, nós temos, né, em algumas situações pode acontecer de você ter situações de assédio que são tão recorrentes, tão repetidas, que de repente vai ficando até costumeiro e que você já nem percebe isso mais como assédio.
né? Quem está sofrendo assédio de repente não percebe isso, o assediador de repente também não compreende dessa maneira. Então é um trabalho de conscientização que a gente quer realizar para a gente melhorar as condições de trabalho dentro das unidades, para a gente melhorar a convivência, para a gente melhorar o diálogo entre as pessoas. É muito importante que haja o respeito, então a gente precisa delimitar o limite, né, da questão hierárquica, eu sou o chefe, você é o meu subalterno, até que ponto. Nós temos também muito assédio com relação a quem é homem, quem é mulher, se é hétero, se é homossexual. Então são situações que são vivenciadas, eu digo que não apenas dentro da unidade escolar, dentro do local de trabalho, mas na sociedade como um todo. Então a gente precisa tirar as cortinas, desnudar esse assunto, conversar claramente sobre os aspectos, as consequências, como prevenir, como identificar, como punir, né? Quando você sofre um assédio. É importante. Então, fique atento. Nós vamos estar divulgando em breve esse trabalho que será realizado com datas, local e tudo mais. Então, nos acompanhe. Dando segurança, né? Dando uma possibilidade do professor se abrir, né? Com tranquilidade. Acho que é isso que o sindicato quer passar, né? Para a categoria. Exatamente. Eu acho que conhecimento é importante em todos os aspectos para a gente evitar excessos, né, de qualquer parte. Então, se a gente conseguir levar isso para dentro do trabalho, para dentro das nossas relações, a gente fica dentro de uma unidade de trabalho, seja ela escola, e aqui falando no geral, né, no nosso trabalho, muitas pessoas às vezes ficam mais tempo ali no trabalho do que em casa. Então, a gente precisa de um ambiente que seja saudável. Exatamente. Bom, professora Márcia, é importante a gente falar sobre a gestão democrática, que são as eleições para os gestores nas unidades de ensino. Há expectativa de que isso aconteça esse ano? Sim, esse ano é 2025, nos anos ímpares sempre acontecem as eleições. O nome já nem se usa mais eleições, né? É a consulta pública, então a gente vai ter que mover essa chavinha para mudar esse nome, mas a gestão democrática, um dos pontos da gestão democrática é a eleição, ou seja, a consulta pública que é feita entre os pares ali, entre os pais dos estudantes, entre os estudantes, né, aptos a votar, entre os professores e os servidores. Então, é importante que haja esse momento, esse processo de escolha desse gestor. Esse gestor ele fica por um período de 2 anos. Então, nós precisamos garantir que essa consulta pública aconteça nesse ano de forma bem tranquila. A última, que aconteceu em 2023, foi muito turbulenta. Nós tivemos, inclusive, o sindicato entrou com um mandado de segurança para garantir que as eleições acontecessem. Naquele momento lá, nós tivemos 45% de candidatos que tiveram suas candidaturas não homologadas. Então, essas unidades todas não tiveram a eleição, não tiveram a escolha democrática ali pelos seus pares. Então, hoje elas têm gestores que foram indicados pela administração. Então, isso é um ponto muito negativo, porque a escola é um ambiente em que as decisões têm que ser tomadas em conjunto. Em conjunto com a família, o conselho escolar, né? O pai faz parte do conselho escolar, o pai está ali na unidade escolar, ele precisa participar das decisões da unidade. E quando você tem esse momento de escolha, você está favorecendo a ampliação dessa amplitude, né, desse espaço de decisão, desse espaço democrático de educacional, né? Que você tira o quê? Você promove ali a participação, né, dos pais, você promove ali a transparência quando você faz uma prestação de contas, o pluralismo de ideias, porque você acata a ideia de as pessoas não precisam pensar como eu, mas as ideias, elas juntas, elas fazem com que as coisas melhorem.
né? Porque de repente você pensando num problema sozinho, talvez você não encontre solução, mas discutindo isso com a comunidade, de repente você acha ali uma solução. Então você garante também a autonomia da unidade escolar, porque ela tem um gestor que foi eleito. Você mantém a legalidade, porque hoje nós temos, de certa forma, uma ilegalidade. Nós ganhamos um mandado de segurança para que as eleições acontecessem, e esse mandado de segurança, apesar da gente ter a justiça a favor, né, de que as eleições acontecessem, esse mandado de segurança não foi cumprido pela administração passada. Então, nós temos aí, desde 2023, esses gestores que foram indicados pelo poder público. E vive essa instabilidade, não só o gestor que foi indicado, mas toda a comunidade escolar, porque ele pode estar hoje, mas amanhã ele pode amanhecer não mais gestor. E aí vira toda aquela confusão, né? Sem um norte, aí não tem como, né? Exatamente. Por exemplo, a gente, né, veio de 2023, 2024, uma eleição municipal. Poderia acontecer de o prefeito que entrasse falar assim, não, eu não quero esses gestores. Eles foram indicados, eles não são eleitos, então eu quero trocar. Ele poderia fazer isso. Então, a escolha pública, ela também é uma segurança para quem é da equipe gestora. Né? Ela garante ali um mandato, um período de gestão. Ao passo de que quando você é indicado hoje, pode anoitecer e não amanhecer. Exatamente, essa instabilidade que acaba afetando a todos os espaços de trabalho, a saúde mental, né, o resultado educacional das crianças e por aí vai, né? É uma roda, né? Clima, né? O clima dentro da unidade. Então, nós temos, inclusive, situações que vêm se desdobrando desde a eleição de 2023 em uma determinada unidade escolar, justamente desdobramentos. A eleição não aconteceu, foi colocada uma pessoa goela abaixo ali, indicada pelo poder público, né? E as situações só se complicam. Por quê? Porque a equipe daquela escola, né, aquela unidade não reconhece. Por quê? Porque não foi escolhida por ela, é uma pessoa que veio de fora, um desconhecido. Né? Então, é importante, é fundamental. Olha, infelizmente, o bate-papo tá bacana, trazendo informações aqui, principalmente para os professores e para toda a comunidade escolar da Rede Municipal de Ensino, mas o nosso tempo se esgotou. Professora Márcia, eu quero te agradecer pela presença, por essas informações que foram bem importantes, principalmente para a categoria, né, dos professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis, e te convidar para uma próxima oportunidade para que a gente possa continuar, afinal de contas a luta continua e eu tenho certeza que não vai faltar pauta com relação à educação. Bom, não vai faltar pauta e espero que na próxima oportunidade a gente já tenha soluções a respeito do retroativo 2016, das progressões, que a gente vem aqui dizer que a gente conseguiu avançar nessa pauta, até para a gente trazer outras pautas, né? Porque aqui é só as principais. E finaliza uma e continua outras, né? Torcendo para que o retroativo de janeiro já seja pago num cronograma ou de uma vez, enfim, que seja resolvido. A gente torce para que, né, afinal de contas, é uma equipe que trabalha muito, né? Os professores da nossa rede municipal e merecem ser valorizados, e isso é uma sequência, como eu disse, as crianças, os estudantes que acabam sendo também beneficiados com tudo isso. Um professor valorizado vai mais feliz, né? Então ele vai ensinar melhor e as crianças vão aprender melhor e tudo vai, né, consequentemente ficando melhor. Exatamente. Professora Márcia, mais uma vez, muito obrigada. Até uma próxima. Até. Eu agradeço, mando um abraço a todos os professores da rede. O sindicato está de portas abertas. Nos procure, qualquer dúvida, entre em contato com o sindicato. O sindicato é a casa do professor. Então, venha. Olha, agradecendo a você que nos acompanhou aí também no canal 14 na NET e também no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, um excelente dia para você, agradecendo pela audiência qualificada e até a próxima edição. No ar, Anápolis em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. Política, economia, educação, segurança, saúde, direito, utilidade pública. Tudo isso e muito mais você confere aqui. No ar, Anápolis em Pauta.